Que a paz de Jesus nos envolva e esteja presente hoje e sempre em nossos corações. Eu fico muito feliz pelo número de encarnados nesse salão, não pela oradora, mas pelo fato de todos que estão aqui terem vindo buscar uma proximidade maior com a mensagem de Jesus. E isso é muito importante para os dias tumultuados que nós temos vivido. Se a mensagem de Jesus nos aguça a sensibilidade e muitas vezes nas leituras edificantes nos leva até lágrimas, isso denota a nossa maturidade psicológica e evolução espiritual, pois houve o tempo em que nós fomos rudes e indiferentes em relação a essa mensagem de amor excelente. E se hoje procuramos e encontramos, através dos seus ensinamentos, o consolo necessário para que possamos resolver as nossas questões íntimas, que é o objetivo da palestra de hoje, falar sobre os problemas psicológicos contemporâneos, nós estamos de fato no lugar certo. Isso não significa que nós não tenhamos medo. Isso não significa que as precauções não sejam importantes. Mas isso significa que acima das vicissitudes do mundo material está o nosso desejo de cuidar da nossa verdadeira vida e além do corpo que perece e que está caminhando para a sua decrepitude até o momento final da decomposição, a vida do espírito sempre continua nessa existência ou em outras, neste plano material ou em outros planos do mundo espiritual. E para que nós possamos refletir sobre essa mensagem, eu gostaria de começar analisando um dos ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo compartilhou naquilo que a Bíblia de Jerusalém chama de discurso apostólico, quando ele prepara os seus apóstolos para darem continuidade às excursões de propaganda, levando esse evangelho vivo para outras gentes, judeus e gentios, após a sua paixão e ressurreição. Disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não tem mais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e também o corpo. O medo é uma emoção natural do ser humano. Paul Ekman, um dos psicólogos mais valorosos do século XX, publicou um livro que se tornou um best-seller no seu tempo, chamado A Linguagem das Emoções. Paul Ekman descobriu que mesmo que nós estudemos as emoções de alguém que vive numa civilização europeia, ou se nós formos investigar as tribos aborígenes da Austrália, o medo é uma emoção natural que, indiferentemente do contexto sócio-histórico, cultural, nós expressamos de tal ou qual forma. Mas existe uma diferença de medo para fobia social. De forma análoga, os cuidados com a nossa higiene pessoal, o hábito de lavar as mãos é algo que preserva a nossa vida física, e o corpo é um instrumento concedido pelo Criador, através do qual os nossos pais funcionaram como co-criadores e que nos faculta renascer pela água, renascer numa nova experiência, com o véu do esquecimento do passado para que possamos evoluir espiritualmente. Mas há uma grande diferença do hábito de lavar as mãos para as manias obsessivo-compulsivas. De forma análoga, todos os nossos receios e até um comportamento evitativo de conhecer pessoas estranhas com as quais nós não travamos contato e em relação às quais nós não conhecemos o teor das suas convicções, dos seus comportamentos e das suas posturas, é atualmente natural. Mas o pânico de estar no contato com pessoas com as quais eu desconheço já é um grau um pouco mais avançado desses transtornos psicológicos que nós vemos graçar na nossa sociedade atual. Mas o que isso tem a ver com a mensagem de Jesus? Tudo.
Aquilo que pode aniquilar o nosso corpo não apenas é o assassino que arromba a nossa casa e nos coloca numa situação difícil com a arma apontada para a nossa cabeça, mas isso também vai além, não apenas dos organismos patogênicos que causam doenças, mas de tudo aquilo que, de certo modo, nos causa sofrimento no mundo de provas e expiações, onde nós estamos tendo a nossa vivência atual. Acima de todos esses perigos de roubar a nossa experiência atual, existe o doador da vida, aquele que doou-nos não apenas a oportunidade da vida presente, mas que foi responsável pela gênese espiritual, porque nós que somos espíritas acreditamos que somos espíritos imortais e que essa é apenas uma das diversas outras oportunidades de alcançar a perfeição moral, a que chamamos reencarnação. Então, isso deveria ser muito alentador e consolador para as nossas preocupações e ansiedades, porque mesmo que a nossa vida seja transitória e muito curta, ela apenas é um instante em relação a toda a eternidade de possibilidades que temos, porque Deus, a quem deveríamos temer, e aqui nós precisamos explicar o que seria exatamente esse temor, não o temor do castigo de um soberano, não o temor de uma punição por fazer algo errado, mas nós tememos aquele ou aquilo a que damos poder. Temer a Deus significa então reconhecer o poder onipotente que Ele tem, adicionado à sua bondade, à sua magnificência, à sua profunda sabedoria e, sobretudo, ao profundo amor que Ele tem para conosco. Como nós acreditamos e confiamos que Deus, em um determinado momento, nos criou e não pretende nos aniquilar, porque Ele quer que a sua obra, que ainda é um esboço imperfeito, brilhe perante os seus olhos. Por isso, a exortação de Jesus: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Se esse Deus que nos dá tanta chance para que utilizemos o nosso livre-arbítrio com o objetivo de evoluir mais e sempre, e se Ele é o doador da vida, por que tememos aquele que pode simplesmente evitar ou antecipar o nosso retorno para casa? Eu entendo, por também estar no corpo, que esse pensamento não é tão confortável. E que é lógico, por termos necessidades materiais e por ser essa vida de vicissitudes, mas também de prazeres, por termos aqui a oportunidade de estabelecer vínculos de afeto, pela lei de conservação, ser uma das leis morais íncita em O Livro dos Espíritos, e portanto pelo nosso amor de preservar a nossa própria vida, tomaremos as precauções possíveis e necessárias para nos manter no corpo. Mas, acima dessas preocupações, está a nossa realidade espiritual. E é isso que Joana de Ângeles coloca na obra Conflitos Existenciais, cujo capítulo nos serve de tema Problemas Psicológicos Contemporâneos. Na obra O Despertar do Espírito. Ela vai dizer que a maioria dos problemas psicológicos contemporâneos nascem justamente dessa fonte. Um excesso de preocupação pelos quefazeres mundanos e um esquecimento de refletir sobre os dons do Espírito e de amadurecer psicologicamente para nós lidarmos com os desafios. Isso não significa uma resignação apática, em que eu deixo de reagir perante os estímulos externos e passo a pensar que se eu estou com aquela dor, deve ser isso mesmo, eu mereço, porque eu sou culpado e na última encarnação eu devo ter sido uma bandida e assassinado muitas pessoas. Isso não é saudável. Mas o que ela vai dizer é que a maturidade psicológica vai fortalecendo moralmente o espírito para que ele consiga extrair das provas as lições necessárias com o objetivo de perseverar. Porque muitas das nossas provas visam testar a nossa resignação. Muitos de nós somos apaixonados
por essa mensagem evangélica que nos emociona, que nos toca a sensibilidade. Mas isso não é suficiente para a nossa evolução espiritual. É necessário. Passou o tempo, como disse no início, em que nós éramos completamente indiferentes. E quando nós olhamos para a nossa sociedade atual, capitalista, hedonista, individualista, nós vemos reiteradamente um movimento de estabelecer muros entre as pessoas e não pontes ligando-nos uns com os outros. Maturidade psicológica é sim desenvolver e manter relacionamentos saudáveis. Mas, mais que emocionar-se com o Evangelho, nós precisamos vivenciá-los na vida prática. Se nós já estivéssemos vivendo conforme o Evangelho, a imortalidade, que é a mensagem da cruz, todas as vicissitudes, traições, negações que Jesus passou só fizeram sentido por conta da sua ressurreição. Ele traz essa mensagem de esperança e é por isso que nós dizemos que Jesus deu-nos a vida e ofereceu-nos a salvação. A salvação não porque Ele nos livrasse das provas, mas porque Ele mostra que acima de todas as provas, não obstante muito difíceis, tudo vale a pena porque a vida continua e ela é ligada e solidária em todas as suas reencarnações. Isso significa que aquilo que nós ainda não conseguimos lograr, agora teremos oportunidade muito em breve. Mas que o nosso tempo aqui é também muito precioso e não podemos desperdiçar essas oportunidades. Jesus quebrava protocolos, quebrava paradigmas. Isso fica claro nas curas do sábado. Isso fica claro quando ele desvia-se do caminho para passar pela Samaria e encontrar-se com a mulher samaritana. Isso fica claro quando ele come junto de meretrizes, de publicanos, de pessoas de má vida. Quando ele entra em contato físico com leprosos. A mensagem de Jesus quebrar os paradigmas é uma mensagem para nós. Muitos dos nossos comportamentos serão estranhos e irão na contramão daquilo que a nossa sociedade apresenta como o normal, como o coerente. Mas nós não devemos ser esses cegos guiados por outros cegos. Nós temos um Messias divino que é esse modelo insubstituível para guiar os nossos passos. E é a Ele que nós devemos mirar no momento em que a dúvida se acercar de nós, quando nós estivermos a um instante de enlouquecer ou de desistir. Então, meus amigos, nós vamos aqui analisar algumas passagens do sermão escatológico, capítulo 24 de Mateus, e ligar com aquilo que Joana de Ângeles apresenta nessa obra, que visa abrir os nossos olhos, despertar do espírito para a realidade espiritual. A história começa assim: estando ele, Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram lhe pedir, em particular: Mestre, dize-nos, quando vai ser isso? Qual o sinal da tua vinda e o fim dessa época? Parêntese. Vinda vem de parúsia, que significa etimologicamente presença. A presença do Cristo. Muitos de nós, espíritas, cristãos, evangélicos, estamos aguardando ansiosamente a vinda do Cristo, mas poucos somos sensíveis à sua presença. Há uma sutil diferença entre os dois casos. Quando nós estamos aguardando a vinda de um hóspede, nós preparamos a casa para recebê-lo bem. Mas, em verdade, nós não precisamos modificar muito o nosso comportamento ou nos preocupar em melhorar o nosso astral. Na verdade, é a visita do recém-chegado que, por vezes, muda a dinâmica familiar e nos enche de uma felicidade que há muito não experimentávamos. Mas, quando nós aguardamos e precisamos sentir a presença de alguém, há algo de doação envolvido nesse processo. A vinda de Jesus, provavelmente, não será um movimento mágico em que ele voltará a esse planeta, pisando os seus pés límpidos no charco e no lodaçal das paixões humanas.
Mas será um momento quando os nossos sentidos, não os físicos, os extrasensoriais, poderão perceber que desde há 2000 anos Ele nunca mais nos deixou. O magnetismo espiritual de Jesus impregnou o planeta Terra, mas às vezes afogados pela mídia que nos governa, afogados pelo volume de notícias que tentam nos convencer que esse planeta é uma nau desgovernada. Em meio a uma tempestade, nós nos esquecemos daqueles ensinamentos de amor que ainda ecoam nos nossos corações. Kardec observou isso. E uma das questões que ele coloca em O Livro dos Espíritos é exatamente essa. Mas se os espíritos não têm nenhuma moral nova para dar, se toda a filosofia moral do espiritismo está calcada nos ensinamentos de Jesus, qual o objetivo de escrever de novo isso e de falar de novo sobre isso? É que aqueles que estão na carne, às vezes esquecem. O dia a dia das nossas preocupações mundanas, muito úteis, indispensáveis para a nossa manutenção nessa experiência, às vezes nos fazem distanciar daquilo que é essencial. Como no diálogo de Jesus com Marta. Marta, Marta, te afadigas por muita coisa, mas uma apenas é necessária. Qual será essa coisa que é necessária? O que é esse teor essencial? Que nós estamos esquecidos e que por isso adoecemos. Do que é que nós estamos esquecendo e colocando as outras preocupações transitórias em primeiro lugar? Joana de Ângeles vai tentar explicar. O olhar sobre as coisas do espírito tem levado os seres humanos a uma volúpia pela velocidade, uma ânsia de prazer, como se fosse possível, dentro do atual panorama em que nós estamos, viver sem sofrimentos. Sigmund Freud, materialista, judeu. Em 1930, escreve em O Mal-Estar na Civilização: é impossível viver na cultura, na sociedade, na civilização, sem gratificações, sem prazeres, sem fantasia. E isso é corroborado por Joana. Se nós não buscarmos esse ideal existencial, além da nossa vida presente, se nós não nos questionarmos sobre a finalidade da nossa vida, sobre o significado de existir, nós iremos buscar em qualquer lugar, qualquer coisa que nos ofereça para aplacar a nossa dor. Zygmunt Bauman, quando ele se refere na sua obra Vida de Consumo, que a sociedade capitalista cria novas necessidades para nós, oferecendo-nos mercadorias, sem que nós possamos perceber que o objeto somos nós. O objeto que paga pelas novas necessidades que a sociedade oferece. É por isso que em meio às redes sociais, das pessoas que a gente segue, sempre tem um ou outro anúncio intercalado de uma coisa que a gente nunca pensou que precisaria algum dia e que está ali oferecida para nos gerar satisfação, para nos gerar prazer, para aplacar esse vazio que nós sentimos. E a enxurrada de imagens também aumenta a aceleração dos nossos pensamentos. E sem que nós possamos nos dar conta, seguimos com pensamentos ansiosos, com as emoções transtornadas, perdendo o nosso precioso tempo. O tempo em que poderia ser utilizado para o nosso recolhimento, para a nossa reflexão íntima, nos perturbando emocionalmente por coisas externas que não vão gerar evolução espiritual alguma. E Joana continua: o tempo, algoz dos sentimentos e das aspirações. Um dos slogans da nossa sociedade: tempo é dinheiro. Não há nada mais perverso que poderia ter sido criado. Hoje, nós não competimos mais uns com os outros, porque a nossa sociedade diz que os limites estão na nossa cabeça e nós caímos exaustos, trabalhando 12, 14 horas, porque sentimos o desagrado de estar em contato com o nosso mundo emocional. E quanto mais fugimos de nós mesmos, mais os problemas psicológicos tomam conta
E quando nós vemos, estamos paralisados com a síndrome do pânico, com transtornos de depressão, fora as outras patologias, por não ter tempo para ser. O sentido existencial é ser. Ser no contato do outro. Porque nenhum de nós alcançará a Deus sozinho. A solidão. Para alguns, uma experiência traumática, desastrosa, perturbadora, em que às vezes nos fechamos para todo mundo, não queremos contato e achamos que somos independentes. Sou autossuficiente, não preciso de ninguém. Trabalho, tenho meu dinheiro, tenho relações sexuais fortuitas. Quando quero comer alguma coisa, vou lá e compro. Não preciso de ninguém. E por dentro, carpindo uma rude angústia interior. Há também aqueles que experimentam a solidão no meio de multidões, colocados principalmente na figura dos famosos, daqueles que estrelam a beleza e a riqueza, que têm todos os olhares voltados para si. Muitas vezes lhes falta o momento em que ninguém olha e que eles podem ter contato com quem são de verdade. Uma vida de aparências nos afasta também da nossa realidade emocional. Solidão com Jesus é diferente. Momentos de recolhimento e reflexão, em que nós nos sentimos inteiros, nos sentimos repletos do amor divino que descedenta, repletos do Espírito Santo que nos anima, repletos da consolação que tanto falta, porque com tanta gente, com tanta internet, nós nunca nos sentimos tão sozinhos e desamparados, como se o outro não conseguisse entender a nossa dor. E às vezes nós observamos que a minha dor é a mesma que o outro experimenta, ou em áreas diferentes ou em intensidades diferentes. E isso acontece por um motivo muito especial. A nossa essência é a mesma. Tentam nos vender que nós somos a sombra do mundo, as trevas. Nós somos a luz. E era isso que Jesus observava. Ao invés de se preocupar com as multidões, com as transformações colossais, ele se virava para cada indivíduo, porque sabia que ali há um manancial a ser explorado, há potenciais de alma preciosíssimos a serem desenvolvidos. E esse olhar atento é muitas vezes o que faz com que a gente valorize quem nós somos por dentro. Ao reconhecer a natureza humana, Jesus nos investe na nossa autonomia, porque nenhum dos seus ensinamentos foi de violência. Sempre fazia convites, porque para que nós possamos superar os problemas psicológicos contemporâneos, nós precisamos de algo que todos temos e às vezes não queremos utilizar: vontade. Decidir ser diferente. E para isso é necessária muita coragem. Para olhar para o nosso mundo emocional, para refletir sobre as nossas sombras, acolhê-las e exercitar o auto-perdão. É necessário deixar cair todas as máscaras e fazer um autoconfesso de humildade, pedindo auxílio. Seja o Pai que sempre nos provê quando vê que nós temos o real interesse de nos curar. Seja as terapias psicológicas, tem tantos recursos para nos auxiliar. Nós estamos aqui juntos, não é por acaso. E Joana de Ângeles, seguindo nesses raciocínios, vai dizer mais à frente: o ócio, que trabalha em favor do amolecimento do caráter, é também morbo, moléstia, que enferma o construto do ser psicológico, danificando mortalmente. O trabalho é a grande poesia da criação divina. Em tudo quanto nós observamos, há trabalho.
na natureza que muito aos poucos desabrocha as suas flores, na chuva que cai e que renova o solo para o crescimento de novos frutos, nas águas das correntezas que se renovam, no movimento das usinas que geram energia para movimentar o nosso planeta. Tudo é trabalho. E na nossa vida espiritual, isso não é diferente. Como uma semente, às vezes nós fomos colocados no interior de uma cova úmida e escura. Nascemos em conjunturas desagradáveis com seres que não nos suscitam amor. Mas se nós perseveramos, nós vemos que ao longo do tempo, o choro e as lágrimas vertidas sobre as nossas dores vão sutilmente fazendo com que o nosso coração seja mais permeável às intuições daqueles que sempre nos seguem e nos ajudam a crescer, os nossos mentores espirituais. E através desse trabalho, do nosso aperfeiçoamento íntimo, nós vamos deixando velhas condutas que não nos trazem mais felicidade, e adotando novas posturas que dessa vez nos deixam mais confiantes, mais felizes. Uma felicidade que não é ainda plena, mas que é um bem-estar possível pelo fato de estarmos lutando o bom combate, como dizia o apóstolo Paulo, e vencendo a nós mesmos. O trabalho íntimo é um trabalho para a vida inteira, e eu não me refiro apenas a essa existência, mas que pode ser começado exatamente nesse momento, porque a mensagem evangélica é para isso. A mensagem do Evangelho são ensinamentos, postulados, exortações que visam nos suscitar ao movimento, a sair da nossa zona de conforto e buscar, dentro da nossa renovação, essa paz interior que todos nós ansiamos nesse mundo de provas e expiações. E prosseguindo no sermão escatológico, Jesus vai dizer: nesse tempo vos entregarão à tribulação, e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Não é isso que a gente vê? Não apenas falando sobre as guerras intestinas, as guerras entre nações, não apenas sobre as tragédias coletivas, sobre as epidemias que têm ultrapassado as fronteiras dos países, mas em termos de opinião, não estamos nós costumeiramente lutando uns contra os outros? O nosso grau de intolerância a uma opinião contraditória é tamanho que muitas vezes chega ao ponto de rompermos as nossas relações. O sentimento de culpa e de remorso por conta de coisas que fizemos e daquelas que nós deixamos de fazer, muitas vezes avançam para neurastenias complicadas e de difícil solução, mesmo para a psiquiatria tão avançada do nosso tempo. Mas, pensando com os olhos do Espírito, segundo os ensinamentos de Jesus, se nós observarmos que tudo isso são fases de uma transformação difícil, desafiadora, que irá necessitar que nós estejamos implicados, nós vemos que há uma razão mais profunda para tudo isso. No fim do Sermão da Montanha, Jesus coloca um símbolo muito importante para falar das vicissitudes que nós passaríamos dentro e fora de nós. Porque as tragédias coletivas, os terremotos e as inundações são apenas um reflexo do terremoto dos nossos sentimentos, das inundações emocionais que nós passamos, por tanto ter que engolir o choro, por tanto ter as emoções reprimidas, por tanto ter coisas que gostaríamos de expressar e não temos coragem ou condição naquele momento. Chega um momento que isso nos sufoca e nos destrói por dentro, como as ondas altíssimas que destroem tudo que passa com a sua força, cidades inteiras, e promovem a desencarnação de tantas famílias. O que ocorre por fora
visa nos suscitar a reflexão do que ocorre por dentro e, a partir daí, uma mudança de conduta. No fim do Sermão da Montanha, Jesus vai dizer que bem-aventurado é aquele que faz as suas fundações sobre a rocha. Porque vem a chuva, vem os ventos, e nada pode fazer derruir a sua casa, que esse é o homem prudente. Pelo contrário, o insensato é aquele que constrói as suas bases sobre areia, que irá derruir. O reflexo destes problemas não é outro senão o local onde nós estamos estabelecendo as nossas fortalezas. Todas as vezes que estabelecermos as nossas fortalezas sobre aquilo que é transitório, o dinheiro que passa, a beleza que se esvai, a vida que se transforma, nós estamos periclitando de construir a nossa existência sobre uma areia movediça que as condições exteriores mudam e muda a gente também em decorrência disso. Mas quando nós entregamos as nossas fortalezas a essa mensagem eterna, a essa mensagem que nos sustenta, que nos ampara, pode vir chuva, ventania, que nada derruba a nossa casa. A casa aqui no sentido simbólico da nossa construção interior. Se nós outorgarmos aos outros a responsabilidade para guiar a nossa própria existência, nós sempre seremos os insensatos nessa linguagem parabólica. Por isso, meus amigos, só depende de nós. Quando nós vemos na nossa sociedade essa alienação coletiva, esse imediatismo desenfreado, o materialismo que muitas vezes nos torna tão indiferentes à dor do outro, vemos o quanto ainda estamos tão distantes dessa construção que nosso Senhor nos deu como uma diretriz para a nossa própria felicidade. E aí nós podemos falar de um dos problemas contemporâneos mais comuns, as adicções. A adicção aqui, os vícios, que pode ser bebidas alcoólicas socialmente aceitáveis, lícitas, que podem ser os medicamentos psiquiátricos utilizados sem prescrição médica e sem acompanhamento, através da automedicação, os ansiolíticos, que podem ser os jogos de aposta, que pode ser a droga, a cocaína e todas as outras. A substância é apenas um nome que eu elejo para conferir a satisfação do meu desejo. Mas por trás dessa substância há o sujeito. O sujeito é o espírito imortal, que é encarnado no corpo, lógico, tem os caracteres hereditários, mas acima disso tem uma estrutura psíquica. Se essa estrutura psíquica for frágil, e se nós tivermos demandas como essa solidão de autossuficiência que mencionei, essa solidão de que não preciso de ninguém e está tudo certo, que é um grande engano. Se eu sinto o vazio existencial, que tem tudo a ver com essa falta de ideal e perspectiva do significado da vida, qualquer questão emocional que eu tenha, e se eu tiver uma estrutura frágil o suficiente, independente das nossas convicções éticas e morais, não raros casos, podemos recorrer a essas substâncias para nos dar a satisfação que precisamos para viver. E é muito importante esse trecho, independente das nossas convicções éticas e morais. Isso significa que nós espíritas não estamos a salvo. O ambiente sócio-histórico-cultural influencia muito no desdobramento dessas questões. Mas o que nós estamos observando é uma generalidade de insensatez na nossa sociedade
e que cada vez mais frequentes estão tais adicções. Isso não significa que nós não acreditemos em Deus. Ser adicto não é falta de fé, não é mau caratismo, mas é não perceber a profundidade desse ser imortal. É não perceber que acima do pão que alimenta o corpo e daquilo que nutre esse envoltório temporário, nós temos a sede da alma. E essa sede pode ser aplacada por uma fonte de água viva. E é essa fonte de água viva que Jesus oferece à mulher samaritana, nesse símbolo célebre do Evangelho. Dito de outro modo, nós podemos aplacar a nossa sede e a nossa fome em muitos locais, na compulsão alimentar, na sexolatria, nas adicções. Mas há uma fonte que nunca mais nos deixará dessedentos de novo. É como Jesus disse: mulher, dá-me de beber. Se soubesses, mulher, aquele que te pede água, não seria eu a pedir-te, mas tu é que me pedirias se conhecesses o dom de Deus. Porque essa água que me dás, bebo hoje, amanhã terei sede. Mas a água que tenho a te oferecer, nunca mais terás sede, porque é a água viva, viva em abundância. Então, meus amigos, é essa a nossa realidade. Esses problemas que nós temos à nossa disposição os recursos para nos cuidar, inclusive os tratamentos nas casas espíritas, mas que precisam de uma decisão do sujeito para querer pensar sobre essas questões que muitas vezes são dolorosas. E aí, Jesus termina o seu discurso dizendo: e pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Não é isso que a gente vê? O desconforto de viver, com todo o mal-estar das nossas demandas e dos desafios que nós precisamos enfrentar, o medo de se magoar nas relações próximas, a dificuldade que nós ainda temos de exercitar esse perdão, o receio de praticar a caridade e não ser bem compreendido, o nosso julgamento ainda implacável, nos afastando da indulgência para com as imperfeições alheias e, ao mesmo tempo, a busca sôfrega para aplacar essa nossa dor. É necessário desejar muito o amor para que nós não possamos sucumbir, porque amor, mais do que sentimento elevado, é antes de tudo uma ação de inteligência. Para amar, eu preciso decidir. É por isso que, como Deus não erra de endereço, nós temos condição de desenvolver um amor possível onde quer que nós estejamos. Na família complicada, com um parente difícil, com um filho ingrato, com um marido incompreensível, no trabalho. Em qualquer lugar onde nós estivermos, seremos esse espírito imortal que tem o Evangelho no coração. E podemos transformar o nosso interior também com a ação de cuidado para com o outro. Seguir a técnica da nossa profissão é dever de espírita e de ateu, daqueles que creem e não creem na palavra. Afinal, nós fomos contratados para isso. Mas adicionar a compreensão, o olhar para o outro, entendendo-o como um ser humano, com emoções e sentimentos, como eu também tenho, é pensar com esse olhar para a imortalidade. E aí nós vemos que, por exemplo, o sexo, que é um tema tão importante, que é um tema que muitas vezes ainda é tabu, foi esse instrumento pelo qual nós renascemos,
um instrumento santo, uma oportunidade de gerar a vida e de trazer, sim, por que não, satisfação para a nossa existência, mas não sexo irresponsável, sem responsabilidade afetiva para com os corações com os quais eu encontro, não tornando o sujeito um objeto do meu prazer, mas respeitando que ali também há uma alma com expectativas, com perspectivas, com desejos, como eu também tenho. Fazer ao outro o que eu gostaria que me fizesse, também e sobretudo nas relações, inclusive as mais íntimas. Por isso, pela iniquidade de muitos, a caridade se esfriará em todos os setores da nossa vida. Mas aquele que perseverar até o fim é aquele que compreende o sentido profundo dessas exortações evangélicas. É aquele que sabe que vale a pena esperar. Não uma espera de braços cuidados, uma obstinação pacífica, como vai dizer Emmanuel, que significa fazer tudo o que me é possível no momento e também a humildade de esperar que Deus faça o seu trabalho. Porque, pasmem, Ele sabe muito mais do que nós. E nós, às vezes, queremos impor a Ele os nossos caprichos. E ficamos chateados por conta das correções amorosas que Ele faz, achando que Ele se esqueceu de nós e não nos ama mais. Não é à toa que nós temos tantos problemas psicológicos. Joana vai dizer também, a questão, portanto, em qualquer área da nossa vida, não está na abstinência, nem no abuso, mas num saudável direcionamento das funções com finalidade salutar. Essa harmonia interior que todos nós buscamos, ela se dá de um modo muito simples, através da construção da paz no nosso interior, da pacificação das nossas emoções. Não é abstinência negar as emoções, ser agora alguém insensível, que não se suscetibiliza com nada e que também não se importa com o mal-estar do outro. Pelo contrário, é perceber que quando eu sou fraca, aí que eu sou forte, como dizia o apóstolo Paulo, que eu posso ser essa fortaleza e arrimo para muitos, mas que eu também tenho um lado de desamparo, um lado frágil, um lado sensível. E o que seria de um bebê não fosse o lado sensível e frágil da sua mãe? E o que seria desse mesmo bebê se não fosse a mãe que muitas vezes age defendendo-o dos riscos e do perigo desse mundo? Esse sentimento equilibrado, ele não será dado como presente dos céus. Ele é esforço do nosso trabalho interior. Por isso nós precisamos visitar esses sentimentos, voltar na nossa história e tentar, já que não podemos mudar os fatos, reelaborar e reescrever com outras linhas, tentando ressignificar as emoções transtornadas, entendendo que por trás de um pai ou uma mãe que nos abandonou, há também um espírito imperfeito que não nasceu com um manual de instruções sobre como fazer o melhor, ou que não tinha condições de maturidade para fazer naquele momento. Mas hoje, nós estamos aqui por conta da sua atitude de relativa abnegação. Porque eles também se privaram de muita coisa para que nós voltássemos à carne. E agora, nós precisamos unir os nossos esforços para colaborar para essa transformação que nós queremos ver do lado de fora, começando dentro de nós. E Jesus diz ainda, e este Evangelho do Reino será proclamado no mundo inteiro como testamento para todas as nações, e então virá o fim. Isso significa
que provavelmente o fim não é para agora. Precisamos renovar as nossas esperanças. Auridos da fé, recolher do Evangelho o alimento espiritual para as lutas e colaborar para que esse Evangelho seja fonte viva em todas as nações, por palestras e por ações. Quando as portas entre fronteiras estiverem se fechando, somos nós que devemos resistir e estender os nossos braços para amparar os irmãos de outras etnias, de outras procedências. Não fosse isso, o apóstolo Paulo não teria sido conhecido como apóstolo dos gentios. Na obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, Barnabé, na igreja de Antioquia, precisava de colaboradores sinceros que conhecessem a lei de Moisés e que o ajudassem à propagação do Evangelho de Jesus. Haviam muitos colaboradores, mas poucos devidamente preparados para a tarefa árdua. Havia muitos gentios. Naquela época, para o judeu, gentil era o outro, o não judeu, o de não procedência hebreia. Romanos, desconhecedores da mensagem e da lei de Moisés e aquele em relação aos quais eles não queriam o menor contato. A igreja de Jerusalém, na época, Casa do Caminho, estava asfixiada por essa atmosfera judaizante, nada parecido com a nossa sociedade atual, em que mesmo dentro dos centros espíritas, às vezes temos, de se fazer um autoconfesso, dificuldade de amparar o diferente, mesmo sob o mesmo ponto de vista religioso. Naquela época, enfrentava-se também uma situação desse tipo. Para a igreja de Antioquia, então, acorriam essas pessoas que queriam conhecer o Evangelho de Jesus, mas não tinham essa base dos judeus. Barnabé os recebia como pai amoroso e foi chamar Paulo de Tarso. E essa foi a primeira experiência após a sua conversão para trabalhar nesse serviço de evangelização. E aí nós paramos para pensar, mas isso não seria contrário aos ensinamentos de Jesus? Diz ele, não vade aos gentios, antes buscai as ovelhas desgarradas do povo de Israel. É porque era necessário que o tempo se passasse e que viesse essa pessoa preparada para esse tipo de evangelização. Da mesma forma acontece conosco. Houve um tempo em que nós ainda não estivemos preparados para ouvir tudo que o Espiritismo mais tarde nos revelou. E foi Jesus quem nos poupou. Irei, mas pedirei a Deus que lhes envie o Consolador. E passado o século das luzes, o Iluminismo, desponta no século XIX o Espiritismo. Depois de já termos sido suficientemente trabalhados em nossas convicções religiosas, depois de já termos passado muitas dificuldades, de termos avançado suficientemente em ciência e filosofia para perceber a riqueza dos ensinamentos que os Espíritos têm para nos oferecer. Excelente. Mas e agora? O que é que a gente faz com esse Espiritismo? O que é que a gente faz com todos esses ensinamentos? Com as comunicações mediúnicas, com as experiências relatadas por aqueles que estiveram do outro lado e que retornam para nos mostrar a realidade espiritual. Precisamos, portanto, mais do que nunca, de calma e serenidade. Não nos inquietar, nada temer, porque não há nada que fuja dos planos e dos desígnios de Deus. Mas, acima de tudo, nós precisamos nos tratar. Nós precisamos cuidar de quem nós somos, cuidar das nossas emoções, cuidar dos nossos sentimentos, cuidar do nosso estudo e cuidar, sobretudo, dos relacionamentos que nós estabelecemos.
A convivência harmoniosa e salutar com os nossos semelhantes é o principal indício do nosso grau de evangelização. Sem o outro, nós não conseguimos chegar a Deus. Então, meus amigos, já caminhando para o final, eu gostaria de deixar uma mensagem que, na verdade, é o compartilhar de uma história. Aqueles eram tempos muito difíceis. Havia privação material. E os recursos eram muito escassos para manter as condições de manutenção da instituição filantrópica. Cada vez mais, aquela casa simples recebia leprosos, doentes, cegos, mancos, coxos, que deixaram as suas próprias residências por medo de serem perseguidos por conta da sua fé. Quando eles eram diagnosticados pela medicina ainda muito rudimentar, eles não tinham mais espaço e tinham as suas vidas roubadas e tinham que recomeçar do zero e de novo em outro lugar. Mas graças ao coração caridoso daqueles homens que se entregavam na atividade de solidariedade e de fraternidade aos desconhecidos, eles foram salvos. Um desses homens, de nome Samônio, era um judeu e ele havia sido muito rico. Tinha alguns filhos e esses filhos haviam herdado toda a sua fortuna. Mas quando as primeiras chagas purulentas, as manchas violáceas da lepra, começaram a irromper por todo o seu corpo, ele se viu constrangido pelo costume da época a abandonar o seu lar. Tendo entrado na casa do caminho, recebido por Simão Pedro e os outros apóstolos, ali aprendeu que, embora não fosse tão afeito aos ensinamentos do profeta Nazareno, aquele era o único lugar onde ele conseguia agora sobreviver. E em meio às preleções doutrinárias e à atenção desvelada dos cuidados com as suas chagas, ele começou a repensar a sua fé. Ele se lembrava dos grandes rituais na sinagoga, inclusive no templo, no sinédrio, quando os fariseus se apresentavam com os seus mantos cheios de púrpura brilhante e do lado de fora haviam tantos mendigos precisando de assistência. Ele se lembrava de como era um doutor da lei, ovacionado pela sua inteligência, e de quão insensível era também em relação à dor do outro. Mas a dor pela qual ele passava naquele momento o fez refletir e repensar sobre tudo isso. E agora ele conseguia ser uma pessoa diferente. Continuava doente, continuava com o desagrado das consequências da sua enfermidade, mas era estranhamente envolvido por uma paz indefinível que ele sabia provinha de mais alto. Essa história é um dos trechos da obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. Os problemas psicológicos contemporâneos, todos eles têm tratamento. E há uma cura possível em relação ao nosso grau de entendimento do nosso sofrimento e do bem-estar, um bem-estar possível em relação à nossa dor, um entendimento das causas profundas da nossa psique, um entendimento do real significado das nossas existências. Jesus, há mais de 2000 anos, chamou-nos e ainda hoje o seu chamado ecoa, mas somos nós que precisamos levantar, largando o vitimismo, largando as nossas bengalas psicológicas, largando os flagelos
nos quais muitas vezes nós nos comprazemos, para buscar essa real felicidade que nos é tão cara e que nos é tão esperada. Pedi e obtereis, disse ele. Portanto, vamos à luta. Que Jesus nos encoraje e nos abençoe a todos e nos dê perseverança para os desafios que precisamos enfrentar, entendendo que, acima de tudo, nós estamos aqui juntos e somos todos filhos de um mesmo Pai. Muita paz a todos.